E aí vem a grande pergunta. Alguém perguntou no intervalo, como explicar isso? Como explicar isso sem que esses homens sejam marionetes? Se Deus usa as pessoas para realizar os seus propósitos, como Ele pode usar as pessoas para realizar os seus propósitos, mantê-las culpadas, como acontece em Abacuque 1:11, ele usa os caldeus, que são o machado dele, e diz que eles são culpados, mesmo Deus usando. Como eu posso afirmar essas coisas sem afirmar que os homens são fantoches ou são marionetes? Essa figura é muito comum na boca dos arminianos e das pessoas em geral, dizendo, então, se é assim, nós somos marionetes. Então, como responder a isso? Bom, vamos por partes. Primeiro, mudando lá o slide, você vê aí o seguinte, uma pergunta aí. Olha a pergunta que aparece aí. Por que os agentes do mal, determinado por Deus, são culpados? Por quê? Vimos lá em Abacuque 1:11. Deus faz tudo aquilo usando os caldeus e eles são culpados. E o problema não é só isso, não é só os caldeus. Veja, por exemplo, Lucas 22:22. Veja aí que coisa estranha. Lucas 22:22. Veja aí. Vê se não há contradição aqui. Vê se não há um conflito. Uma tensão lógica aqui. Lucas 22:22. Veja. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai. Isso aqui é um eufemismo para dizer que ele vai morrer. Quando eu falo, o Filho do Homem vai morrer, vai ser morto, vai ser assassinado. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai, e vejam aí, segundo o que está determinado. Quem determinou? Quem determinou? Deus. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Nós vemos aqui a soberania divina, determinando a história, determinando as ações dos homens, determinando aqui o destino do seu filho. Agora veja a sequência. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Responsabilidade humana. A determinação divina não anulou a responsabilidade do homem. O versículo afirma as duas coisas. Esse versículo, a princípio, parece ser uma enorme contradição. O versículo parece não fazer sentido, não ter lógica, esse versículo. O texto diz, o Filho do Homem vai conforme tudo que foi determinado, subentendido, por Deus, mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é traído. Como pode haver a responsabilidade humana num caso como esse? Como os caldeus poderiam ser culpados se eles eram o machado de Deus? E aí vem então esse slide aqui, tentando responder essa questão. Por que os agentes do mal determinado por Deus são culpados? Aí note bem, preste atenção nisso aqui. Muita atenção. Primeiro, porque eles não têm livre-arbítrio, mas têm vontade. Mas não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. O homem tem vontade? Tem. O homem tem livre-arbítrio? Não. Ele teve. Ele teve livre-arbítrio no Éden. Mas ele perdeu o livre-arbítrio quando caiu. Então ele é uma marionete? Não. Ele tem vontade. O que ele não tem é livre-arbítrio. São duas coisas distintas. Então note a diferença aí. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna que as determine. Isso é livre-arbítrio.
Agora, o grande problema, nós somos capazes de tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna que as determinem? Em primeiro lugar, nós temos uma natureza pecaminosa. Já viram Paulo escrevendo em Romanos 7? O que eu quero, isso não faço. E o que eu não quero, isso faço. E o que eu quero, isso não faço. Ele diz. Ele diz, eu encontro uma lei dentro de mim, uma força em mim, que me faz fazer coisas que eu não quero fazer. Natureza pecaminosa. Muitos falam, mas isso aí não é o apóstolo Paulo, ele está se referindo ao homem perdido. Ok, seja quem for. Pouco me interessa quem é. Armínio dizia, esse aqui não é o homem crente, esse aqui é o homem debaixo da lei. Não é Paulo convertido, é o homem debaixo da lei. Armínio defendia isso, ok, sem problema. Continua sendo homem, continua sendo ser humano. Com um arbítrio que não é livre. Outros dizem, é o apóstolo Paulo, já crente, ok, que seja. Seja quem for. O fato é que é um ser humano. Já uma hermenêutica mais moderna e mais desenvolvida fala o seguinte, olha, o apóstolo Paulo, na realidade, ele está se referindo ao homem convertido e ao não convertido. Porque há elementos no texto que se referem ao convertido e há elementos no texto que se referem ao não convertido. Ele está se referindo, sabe a quem? A humanidade. Todo mundo. Nós queremos, não conseguimos. É o grande problema de Agostinho. O grande problema não era decidir a cor da camisa que eu venho na conferência. O grande problema era decidir não querer alguma coisa errada. Eu não quero querer. Eu não consigo anular o querer. Eu tomo a decisão de não querer mais, mas continuo querendo. Eu não consigo, minha vontade não consegue vencer isso. Eu não quero querer, mas eu quero. A camisa é fácil resolver, a cor dela. Mas anular as nossas paixões, isso nós não conseguimos. Os jovens que estão aqui, que sofreram muito porque estavam apaixonados. Sofreram muito. Choraram, noites sem dormir, perderam peso, tiraram nota 0 na prova, quase perderam emprego porque não conseguiam se concentrar. Um belo dia acordaram e disseram, não gosto mais dela. Decidi. Funcionou? Tomei a decisão. Não gosto mais dela. Resolveu? Você só se enganou. Você só se enganou. Quando bateu o olho nela, entrando na igreja, aquele cabelão, o coração disparou, né? Ou seja, a decisão não valeu nada. É disso que estamos falando. Estamos falando desse tipo de decisão. Nós não conseguimos controlar o nosso coração. A nossa vontade, no que diz respeito às paixões, ela não tem poder nenhum. E não é somente isso que nos determina muitas vezes nas nossas decisões. São outros fatores também. Nós somos determinados pelo clima. Somos determinados por hormônios. Somos influenciados pela nossa personalidade. Somos influenciados por uma noite mal dormida. Eu posso tomar uma decisão amanhã porque dormi mal durante a noite e tomar aquela decisão por causa dessa noite mal dormida. Aquele pernilongo que não me deixou dormir a noite toda vai influenciar o que eu vou fazer amanhã. Ou seja, eu não consigo tomar decisões sem qualquer influência externa ou interna
que as determinem. Não consigo. Eu não tenho livre-arbítrio. Se eu decidir não ter mais inclinação pecaminosa, isso não vai resolver nada. A minha decisão não vai ter força nenhuma. Agora, eu tenho vontade, eu tenho livre agência. O exercício da vontade, isso eu tenho. Eu tomo decisões. Não são decisões livres de qualquer influência, mas são decisões reais. Essa é a diferença. Não são decisões livres de qualquer influência, mas são decisões reais. Ok? Guarde isso aí.